Há algo estranho acontecendo ao nosso redor. Não surge como escândalo, não vira manchete urgente, não provoca alarme imediato. Ainda assim, está ali, presente, moldando vidas enquanto passa despercebido. É um tipo de mudança que acontece devagar demais para assustar, mas rápido demais para ser ignorado. Uma transformação que foi sendo aceita, normalizada, incorporada à rotina como se sempre tivesse sido assim. O tempo parece ter perdido a paciência. Tudo precisa acontecer antes. Tudo precisa render. Tudo precisa mostrar resultado. E nesse ritmo acelerado, algo essencial começa a se perder. A infância, que deveria ser um intervalo protegido da vida, um espaço de erro sem punição e de descoberta sem cobrança, começa a ser comprimida. Não porque as crianças deixaram de ser crianças, mas porque o mundo adulto passou a exigir delas aquilo que ainda não lhes pertence. Há uma pressa que não foi escolhida, uma expectativa que não foi compreendida, e um silêncio que cresce exatamente onde antes havia riso, imaginação e despreocupação. Talvez ainda não saibamos nomear tudo isso, mas o incômodo já está aí. A infância sempre teve um tempo próprio, um tempo desalinhado do mundo adulto, onde nada precisa chegar a lugar nenhum. Um tempo em que a repetição não cansa, o erro não constrange e o silêncio não incomoda. Brincar nunca foi apenas passatempo. Era linguagem. Era forma de compreender o mundo sem precisar explicá-lo. Era o espaço onde a criança experimentava quem podia ser, sem plateia, sem julgamento. Mas esse ritmo começou a ser interrompido. O brincar foi sendo substituído por agendas. A curiosidade deu lugar à comparação. A espontaneidade passou a parecer desordem. Pouco a pouco, o que deveria ser vivido passou a ser apresentado. O que deveria ser sentido passou a ser exibido. O que deveria ser leve passou a ser avaliado. A infância começou a perder o compasso porque o mundo deixou de tolerar o que não produz resultado imediato. E a criança, que aprende devagar por natureza, passou a ser vista como atraso. Nesse novo cenário, crescer não é mais um processo, é uma exigência. A criança aprende cedo que precisa se comportar, se destacar, se encaixar, que precisa corresponder a expectativas que não entende, mas sente, e ao sentir, se molda. Quando a infância perde o ritmo, ela não desaparece de uma vez, ela vai se encolhendo, vai cedendo espaço, vai aprendendo a não incomodar. E algo profundamente humano começa a ser silenciado antes da hora. Quando uma criança deixa de viver o próprio tempo, isso não acontece por acaso. Existe uma lógica por trás dessa pressa, e existe um nome para ela: adultização. Mas adultizar uma criança não é apenas dar responsabilidades ou ensinar regras. É algo mais sutil e mais profundo. É esperar maturidade emocional onde ainda deveria existir aprendizado. É cobrar autocontrole de quem ainda está descobrindo as próprias emoções. Adultização é transformar a infância em preparação constante, como se a criança estivesse sempre atrasada em relação a um futuro que precisa ser alcançado o quanto antes. É pedir postura em vez de curiosidade. É exigir aparência em vez de vivência. É valorizar o comportamento adequado mais do que a experiência genuína. Nesse processo, a criança aprende algo perigoso, que ser aceita depende de corresponder, que errar tem custo, que ser de mais ou de menos pode resultar em rejeição. Ela passa a se observar de fora, a se ajustar, a se conter. Adultizar não é ajudar a crescer, é interromper o crescimento natural e substituí-lo por um molde que foi feito para adultos, mas imposto a quem ainda está em formação. E quando isso acontece, a infância não termina. Ela é empurrada para fora do lugar, sem barulho, sem aviso, apenas pela pressa de um mundo que já não sabe esperar. Nem sempre a infância foi reconhecida como um tempo próprio. Durante grande parte da história, crianças eram vistas apenas como adultos em miniatura. Vestiam-se de forma semelhante, trabalhavam cedo, aprendiam pela necessidade, não pela escolha. Não havia um espaço reservado para a fragilidade, nem para o brincar, nem para o erro.
Foi apenas quando a sociedade começou a refletir sobre o desenvolvimento humano que a infância passou a ser percebida como algo distinto. Um tempo de formação. Um período que exige cuidado, proteção e paciência. Pensadores começaram a questionar a pressa, a defender que cada fase da vida possui um ritmo próprio, que antecipar etapas não produz maturidade, mas ruptura. Aos poucos, essa visão transformou a educação, as leis, a forma de criar filhos. A infância deixou de ser apenas um intervalo entre o nascimento e o trabalho. Passou a ser reconhecida como fundamento da vida adulta. Mas conquistas não são definitivas. Elas precisam ser preservadas. Hoje mesmo, com todo o conhecimento acumulado, a infância volta a ser comprimida. Não por ignorância, mas por conveniência. Não por necessidade imediata, mas por interesses que aprenderam a lucrar com a pressa. O que levou séculos para ser compreendido começa, silenciosamente, a ser esquecido. Existe um ponto em que a pressa deixa de ser apenas cultural e passa a ser econômica. A infância, que antes precisava ser protegida, passou a ser explorada. Vivemos um tempo em que quase tudo pode ser transformado em produto. E a infância não ficou de fora. Roupas que imitam corpos adultos, estéticas que antecipam vaidades, conteúdos que ensinam a se mostrar antes de ensinar a se conhecer. Pouco a pouco, a criança deixa de ser sujeito e se torna imagem. Deixa de viver para aparecer. Deixa de experimentar para representar. Nesse cenário, parecer vale mais do que sentir. Performar vale mais do que brincar. Ser visto vale mais do que ser. A lógica é simples e cruel. Quanto mais cedo a criança se encaixa em padrões adultos, mais atenção ela gera. E a atenção virou moeda. A infância passa a funcionar como vitrine. Uma vitrine onde corpos pequenos carregam expectativas grandes demais. Onde o valor não está na vivência, mas na reação que provoca. E quando o aplauso se torna parâmetro, o silêncio passa a assustar. A criança aprende que desaparecer é falhar, que não render é não valer. Nesse mundo, a infância deixa de ser direito, passa a ser mercado, e tudo aquilo que deveria ser íntimo, lento e protegido se torna exposição. As consequências da adultização raramente aparecem de imediato. Elas não gritam, não interrompem a rotina, apenas se instalam. A criança aprende cedo a se ajustar, a controlar o que sente, a esconder o que não cabe no papel que lhe foi atribuído. Por fora, tudo parece funcionar. Por dentro, algo se tensiona. A ansiedade nasce quando a criança percebe que nunca alcança totalmente o que esperam dela. A autoestima se fragiliza quando o corpo real não corresponde à imagem exigida. A tristeza se aprofunda quando o espaço que deveria acolher se transforma em palco. A infância, que deveria ser abrigo, vira exposição. E viver sob exposição constante cansa. Há crianças que passam a se vigiar, a corrigir gestos, a medir palavras, a desconfiar do próprio sentir. Quando erram, sentem vergonha. Quando falham, sentem culpa. E quando não conseguem sustentar a performance, sentem que decepcionaram. Essas feridas não aparecem em exames, não deixam marcas visíveis, mas acompanham a vida inteira. São adultos que mais tarde terão dificuldade em descansar, em relaxar, em se permitir ser imperfeitos, porque aprenderam cedo demais que amor e aceitação vinham acompanhados de exigência. A adultização não rouba apenas o tempo da infância, ela compromete a construção da identidade. E quando essa construção é interrompida, o que surge não é maturidade. É fragilidade disfarçada de força. Existe uma forma de adultização que não acontece diante das câmeras. Ela não recebe aplausos, não gera curtidas, mas deixa marcas profundas. Acontece quando a criança precisa ocupar um lugar que não é seu. Quando se torna apoio emocional. Quando assume responsabilidades que pertencem ao mundo adulto. Essa inversão de papéis é silenciosa e, por isso, muitas vezes, passa despercebida. A criança aprende cedo a ser forte, a não dar trabalho, a sustentar quem deveria sustentá-la. É chamada de madura, de responsável,
de exemplo. Mas por trás desses elogios existe exaustão, existe medo de falhar, existe a sensação constante de que não há espaço para fraqueza. Nem sempre isso nasce do descuido. Muitas vezes nasce da necessidade, da ausência de apoio, da desigualdade que força famílias a improvisarem sobrevivência. Ainda assim, o efeito é o mesmo. A infância não é apenas abreviada, ela é sacrificada. Essas crianças crescem com dificuldade de confiar, de relaxar, de receber cuidado. Aprenderam cedo a cuidar de todos, mas nunca aprenderam a ser cuidadas. E essa ferida invisível acompanha a vida adulta, moldando relações, escolhas e silêncios. Quando a infância é usada como suporte, algo essencial se perde. Não por maldade, mas por falta de amparo coletivo. E o preço desse abandono nunca é individual. Ele se espalha por gerações. A forma como tratamos nossas crianças revela mais sobre nós do que qualquer discurso. Revela nossas prioridades, nossos valores, nossa visão de futuro. Uma sociedade que apressa a infância produz adultos cansados. Adultos que sabem se adaptar, mas não sabem descansar. Que aprenderam a performar, mas não a sentir. A infância não é um detalhe da vida. Ela é o solo onde tudo começa. É ali que a confiança se forma, que a identidade ganha contorno, que o mundo é apresentado como ameaça ou como abrigo. Quando esse tempo é respeitado, o crescimento acontece com raiz. Quando é violado, o que surge depois é instável. A adultização não é apenas um problema psicológico ou social. Ela é uma questão existencial, porque interfere diretamente na maneira como alguém aprende a existir. Infância é o espaço onde o humano pode ser incompleto sem culpa, onde o erro não define valor, onde o tempo não pressiona. Quando esse espaço desaparece, algo de essencial se perde não só na criança, mas na própria humanidade. Uma sociedade que não protege a infância compromete o próprio futuro. Porque ninguém floresce quando é arrancado do tempo cedo demais. E o que resta, quando a infância é encurtada, não é maturidade. É uma vida inteira tentando recuperar aquilo que nunca pôde viver. Se este conteúdo fez sentido para você e dialoga com aquilo que acredita, acompanhe o canal. A sua presença fortalece esse espaço de reflexão, silêncio e profundidade. Inscrever-se é uma forma simples de seguir caminhando junto.